Shalom, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Palavras que Edificam. Eu quero compartilhar também com os irmãos uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao 26. Ela diz assim, a cura de um cego em Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. Jesus chegou em Betsaida, trouxeram o cego e pediram que ele fosse curado, né? E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Então, Jesus levou para fora da aldeia o cego e cuspindo-lhe nos olhos dele, pergunta se ele foi curado. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele começou a ver, só que ele não estava 100% curado. Ele via os homens andando, mas era como se fossem árvores. Então, tem alguma coisa errada, né? Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Então, novamente, Jesus pôs as mãos nos olhos dele, orou novamente e aí perguntou, e agora, você vê realmente? E ele, olhando firmemente, realmente viu que tinha sido curado e estava vendo as coisas normalmente. E mandou para sua casa, dizendo, não entreis na aldeia. Então, irmãos, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você vê as coisas normalmente, nitidamente, como elas são, ou você vê as coisas como árvores, né? Como o cego via? Porque ele foi tocado por Jesus, mas continuava vendo as coisas como árvores. E Jesus teve que novamente orar por ele para que ele realmente fosse curado. Então, vamos compartilhar sobre essa palavra, que Deus abençoe sua vida. Fique ligado. Bem, irmãos, então, analisando sobre esse texto que nós lemos, que conta o episódio de um cego, né, o cego de Betsaida, no qual Jesus ele faz uma cura nesse cego. Então, na primeira vez que Jesus ora sobre o cego e pergunta se ele está enxergando, ele diz que ele está meio confuso, ele vê homens como árvores. Então ele não estava enxergando totalmente. E Jesus teve que fazer novamente uma outra oração. E aí, após essa outra oração, perguntou novamente e o cego fala que agora estava vendo claramente. Jogando para a nossa vida espiritual, da nossa vida atual, o que ocorre aí? Será que Jesus falhou na oração? Claro que não. Todo o episódio da Bíblia, Jesus quer nos ensinar algo para a nossa vida espiritual. Então, quando ocorre essa primeira parte que Jesus ora sobre o cego e ele vê homens como árvores, muitas vezes ocorre na nossa vida particularmente, né? Da vida daquele que ele tem um encontro com o Evangelho, ele tem um encontro com Jesus, ele entrega a sua vida para Jesus, tem um novo nascimento. O detalhe é que o diabo, Satanás, nosso inimigo, ele quer cegar o entendimento, não só daqueles que não conhecem, mas como também aqueles que passam a conhecer a Jesus. Nós temos um episódio quando fala sobre Jesus fala que é sobre a semente que cai à beira do caminho. E um dos fatores da semente é justamente que aquele que ouve o Evangelho e é sufocado pelas coisas do mundo, os valores do mundo. Então, o que ocorre? A pessoa ela aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mas durante a caminhada dela, ela se deixa levar os valores do mundo ainda, a vida carnal, e aquilo dali confunde ela começa a ver os homens como árvores, são os valores deturpados, entendeu?
Então nós vivemos numa sociedade cheia de deturpação da palavra de Deus. Quando Jesus fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então nós devemos olhar para a palavra de Deus e nós devemos pedir ao Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo nos ensina. Jesus fala isso quando ele diz que eu irei para o Pai, mas vos deixarei o Consolador. Ele vos ensinará de toda a palavra. Então, nós temos o Espírito Santo que vai nos ensinar, ele vai nos orientar sobre a palavra de Deus. Então, tem muitos homens, infelizmente, que deturpam a palavra e deixam, muitos veem homens como árvores, né? Não vê aquilo claramente. Existe uma deturpação em vários sentidos na vida do homem, não só na vida durante a caminhada dele espiritual, e muitos se perdem pelo caminho. Então precisou que Jesus orasse novamente para que realmente a pessoa visse como Jesus gostaria e quer que nós vejamos, né? E com clareza, realmente aquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Você vê, infelizmente, hoje em dia, vou citar só um exemplo. Nós temos no Rio de Janeiro uma igreja fundada por 2 pastores homossexuais que aceitam lésbicas, aceitam homossexuais, têm casamentos, entendeu? E o que eles dizem? Eles dizem aquela velha frase que se Deus é amor, Deus aceita toda forma de amor. E isso vai contra a palavra de Deus, né? Se você vê a palavra de Deus, que o Senhor abomina a prática homossexual, homem se deitar com homem, mulher com mulher. Então, quando nós deixamos de realmente ver com clareza as coisas, nós erramos o caminho e nós perdemos a salvação, nós perdemos a vida com Deus, né? Então, irmãos, que nós possamos realmente olhar pela segunda oração que Jesus fez, que curou totalmente o cego, e o cego pôde ver realmente como as coisas são, através da luz do Espírito Santo, através da palavra de Deus, né, a verdadeira palavra de Deus. Então, que Deus abençoe sua vida poderosamente, da sua família. Se você gostou deste vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho, porque quando tem vídeos novos você é notificado, e deixasse seu joinha, e se tiver vontade, faça um comentário. Deus abençoe poderosamente a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Fique na paz.